Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO do Energia GP, e esse é mais um episódio do maior podcast do mercado solar. Estou muito feliz de ter aqui dois convidados incríveis, o Hiroshi e o Paulo, da empresa Effect Energia Solar, diretamente de Arapongas, né, Paraná. Nunca visitei esse lugar aí, viu? O bom de ter o podcast, cada integrador de um estado, é que eu vou passar minhas férias meio sabática, né? Passeando aí. Gente, seja muito bem-vindo aqui no podcast, viu? Um prazer receber vocês aqui no Boteco Solar. Obrigado, Tatiane. É um prazer para a gente também estar hoje aqui com vocês, né, nesse bate-papo, trazendo aí um assunto tão bacana, né, que é a trajetória do empreendedor dentro do nosso ramo aí, né? Então, para nós é uma satisfação muito grande. Agradeço aí e vamos para esse bate-papo. E quando você quiser também vir aqui do Paraná conhecer, está super convidada. Gosto assim. É isso aí. Queria agradecer também, Tati, o convite, tá? E faço as palavras do meu sócio, as minhas. Quando você estiver por aqui, pode vir que a gente vai ser muito bem-vinda, tá bom? É bom que eu já tenho guia turístico, né? De gente de cerveja, vai ter curadoria. Gente, como é que vocês começaram no setor, né? Vocês sempre atuaram nessa área da energia? Vocês caíram de paraquedas? Como é que foi isso para vocês? Então, Tati, eu Cara, caí um pouco de paraquedas, né? O, o, o Hiroshi já atuava no setor bem no início mesmo, ali por volta de 2013, 2014, né? Não era um volume muito grande de atendimentos que eles faziam na época, e aí acabou que não era o projeto principal aí do Hiroshi como engenheiro, né? E lá no ano de 2017, a gente se encontrou aí dentro do mesmo objetivo, né? Eu vinha na época buscando algo para empreender, um setor para estar trabalhando, né? Para conhecer. Via ali o setor da energia solar fotovoltaica, não conhecia a fundo, achei uma ideia espetacular, né? E eu até me perguntava na época assim, nossa, como que eu nunca enxerguei isso aqui, né? Como que eu nunca vi esse tipo de oportunidade? E aí, em conversa com o Hiroshi também, a gente decidiu aí dar início nessa empreitada, né? Então, no final do ano de 2017 ali, a gente viu essa oportunidade e começamos aí a trilhar esse caminho, né? No início não foi muito simples, muito fácil, né? Hoje a gente tem um nível de informação no setor muito maior, né? Mas a gente conseguiu ali, mesmo com as dificuldades ali impostas, a gente conseguiu, graças a Deus, ter êxito aí nesse começo. é um negócio engraçado do começo, que eu e o Paulo somos cunhados, né? Ah, é? Não Ele hoje é sabia. casado com a minha irmã. Hoje ele é casado com a minha irmã. E na época, cara, acho que foi um negócio muito de Deus, né? Porque eu vinha do setor, eu sou engenheiro de controle de automação e engenheiro mecânico. E na época eu trabalhava também com ramo de petróleo e gás. E foi bem aquela época, 2016, começou a ficar meio ruim a área. Eu parei um tempo para estudar. E nisso ia pensando assim, um dia bateu um estralo assim, e falou, cara, meu cunhado é administrador de empresa. Eu virei para minha irmã e falei, Irone, Paulo é administrador, né? Ele já pensou em abrir uma empresa de alguma coisa? Eu trabalhei com energia solar com outro amigo antes. Ele não tem interesse? Aí a minha irmã falou, não, eu vou conversar com ele. Beleza, deixei isso quieto. Algum tempo depois, acho que o Paulo foi falar com ela a mesma coisa. E por um acaso a minha irmã não esqueceu de avisar um ao outro, né? Ela falou: o Hiroshi falou esses dias alguma coisa relacionada a isso. Aí eu sentei com o Paulo um dia e a gente
acabou dando certo, graças a Deus. Não, A gente até sempre fala assim, né, Tati, que foi um encontro assim que Deus criou, né? Porque na época eu não tinha um conhecimento do setor e eu vi uma reportagem no jornal Hoje da Globo, né? De mais ou menos um rapaz na época da minha idade, que já tinha entrado no setor já fazia um ano, estava tendo um êxito muito grande, né, na atuação dele. E foi quando as coisas começaram a se unir, né? Quando eu conversei hoje com a minha esposa, né, sobre isso, ela falou: Ah, meu irmão comentou mesmo e eu esqueci, não te falei nada sobre isso, né? Então a gente já entendeu que ali tinha um propósito maior envolvido, né? não, com certeza. E eu acho interessante, né, como é que vocês juntaram, uniram aí expertises, né? Através dessa partilha que vocês tiveram um com o outro. E como é que foi a primeira venda, né, nesse contexto? Imagino que vocês devem ter ralado um pouquinho para conseguir vender, me corrija se estiver errado. Até algumas histórias aqui no podcast, teve gente que demorou um ano para sair a primeira venda. Como é que foi essa experiência para vocês? Todo início não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas, assim, o nosso início, ele foi correndo muito atrás de clientes, né? Queimando muita sola de sapato, fazendo feira, evento. E a nossa primeira venda também não foi algo muito rápido, não, né? Na verdade, na época, eu acabei investindo no meu primeiro cliente, né? Que é o meu pai. Então, eu comprei um sistema fotovoltaico e ele ganhou um sistema fotovoltaico, né? Então, foi a nossa primeira instalação, era a nossa obra showroom, né? Na É época o eu não tinha nosso escritório, case, né? então o nosso case, na época não tinha escritório, a gente não tinha um local físico ainda para colocar a empresa, e o meu escritório era o sistema do meu pai, né? Então eu levava clientes lá, mostrava tudo isso, e foi uma caminhada um pouco árdua no começo ali, né? Com todas aquelas situações que o empreendedor passa, né? Poxa, não vai dar certo, nossa, vou conseguir, não vou conseguir, todas aquelas incertezas, né? Mas como a gente sabia que era um projeto ali que Deus tinha colocado na nossa mão, a gente nunca desistiu, né? Então a gente foi fazer a nossa primeira venda e na época a gente corria atrás de venda, desde venda de sisteminha residencial até industrial grande porte. Nós não tínhamos assim definido nichos ainda de atuação, né? Era aquele tiro para todo lado mesmo, né? E até que nós captamos um cliente que deu um voto de confiança na gente, é nosso cliente até hoje, né? Hoje ele tem 5 usinas com a gente, Que e a legal. primeira usina que a gente fechou, na época, foi uma usina já de mais de 100 placas, né? Foi um negócio, assim, um negócio muito bom para a gente como case na nossa cidade aqui, e também bom para a empresa, né? Porque a gente já conseguiu fechar uma obra de um porte um pouco maior. As margens naquela época eram melhores, né, do que hoje o mercado pratica, né? Então, foram quase 5 meses aí, Tati, para efetivar a primeira venda, dentro de muitas incertezas aí que a gente teve, né? E graças a Deus a gente conseguiu, depois dessa venda, um fôlego novo para continuar. Eu lembro que na época acho que garantiu praticamente o primeiro ano, né? Sim. A gente conversou de iniciar a empresa lá meados aliás, final de 2017. Iniciamos de fato a abertura do CNPJ em fevereiro, né? E acho que foi só em maio ou junho que foi a primeira obra mesmo. Olha só. E como é que você, ao longo do tempo, né, vocês foram crescendo, foram formando equipe, né? Hoje, olhando para trás, assim, qual que foi o processo que vocês acharam mais complicado de ajustar, né? O que vocês acharam, assim, que foi mais difícil, né, nessa estruturação, né? Foi o processo, foi contratação, não sei, de repente foi achar cliente. O que vocês, né, da experiência de vocês enquanto empreendedores no solar, o que vocês acharam que foi mais moroso, assim, sabe? Eu, assim, posso estar enganado aí, o Paulo me corrige se for mesmo, mas eu acho que você explicar para o cliente no começo foi muito
complicado, porque na época que a gente começou, o pessoal ainda não entendia muito bem o que era a energia solar. Você chegar no cliente e o pessoal, ah, não, já tem isso aí, é o que ele quer que aquece água, né? O que você acha aí, Paulo? Essa daí acho que é unânime entre nós aí, né? Quando a gente começou, querendo ou não, 2017 ainda, né? Que até mesmo antes do nosso CNPJ ficar pronto, eu já fazia muita captação e conversava com bastante gente, né? E a gente via que ainda era a mesma coisa de falar que era tudo mato, né? Então eu lembro que na época que a gente abriu a empresa, eu acredito que no Brasil ainda não tinham nem 2.000 empresas ainda integradoras de energia solar, né? Então era um ramo novo, apesar de já ter alguns anos ali de normativa, né? Mas a gente chegava para conversar com os clientes e os clientes não tinham esse entendimento mesmo. Então era uma venda muito educativa, né? Hoje você senta para conversar com o cliente, ele já sabe muito do que ele quer, ele já pesquisou um pouco, né? Ele já tem várias possibilidades de equipamento, de orçamentos, né? Então, na época, a gente teve um pouco de dificuldade. Se a gente for traçar aí um ponto, né, de dificuldade, foi exatamente esse: fazer o cliente entender a viabilidade e que aquilo era possível. As pessoas não acreditavam na energia solar no começo, né? Essa era uma questão assim padrão de mercado. Quando você falava em 80, 90% de economia, as pessoas davam um passo para trás e falavam: não, isso aí não é possível. Jamais a distribuidora vai permitir isso daí, né? Isso não existe. E depois, Tati, já de uma formatação de empresa, já de alguns anos de empresa, a gente pode colocar a formação de equipe comercial como uma grande dificuldade, né? A gente conversa com outros integradores também, compartilha bastante informação e eu vejo que é uma dificuldade que todo mundo tem hoje, né? Montar uma equipe de boa qualidade, né? Uma equipe que entenda principalmente a cultura da organização, né? A cultura organizacional. Não, com certeza, gente. E nesse cenário, né, até engraçado, essa questão da informação, por mais que tenha melhorado, ainda tem muita desinformação, né? A Sim. gente tem tanta coisa acessível na internet, vídeo, essas fontes, né, de conteúdo, Uhum. mas eu ainda vejo que tem uma dificuldade, né? E nesse cenário tem surgido diversos modelos de negócio, né? Então a gente tem, por exemplo, energia por assinatura, Mercado Livre. Esses dias me chamou a atenção que eu estava no Instagram e apareceu um anúncio, né, de uma energia por assinatura. E aí eu fui ver os comentários por curiosidade, tanto de gente que estava xingando, falando que era pirâmide, que era pegadinha, que não tinha como ter Uhum. desconto na conta de energia sem nenhum investimento, né? Um exemplo. Então, assim, eu vejo que a informação, a gente tem esse trabalho ainda, né, de formiguinha, de ficar ali trabalhando, incentivando. Sim. E como é que vocês veem hoje, né, essa questão, assim, de informação? Como é que vocês atuam hoje, a empresa de vocês, em relação à informação, né? Por exemplo, eu acompanhando, né, lendo a história de vocês, também vendo rede social, enfim, eu vi que vocês são muito pró microinversores, né, a utilização de microinversores. Não sei se na empresa de vocês só utilizam essa tecnologia ou se vocês têm preferência por ela, mas quando chega o cliente para vocês, né, como é que vocês conduzem essa explicação? A venda hoje, Tati, ela passou a ser uma venda muito consultiva, né? Então faz parte aqui da cultura da nossa empresa mostrar para o cliente mesmo quais são as possibilidades de tecnologia que hoje estão disponíveis, né? E as principais diferenças entre elas e verificar qual se enquadra melhor dentro da necessidade do cliente, né? Então hoje a gente está vivendo um momento já em que a gente se posicionou muito forte no mercado, né? Mas desde o início da nossa operação, a gente tentou trabalhar com equipamentos de uma qualidade superior, seja em níveis de garantia, seja em níveis de tecnologia, né? E mais ou menos há uns 4 anos atrás, 3,5 para 4 anos atrás, a gente focou muito no trabalho com a tecnologia MLP, né? É algo que faz muito sentido para nós. E ainda assim também uma dificuldade grande, porque o mercado ele puxa muito, né, para venda não consultiva, né? Então, como se energia solar fosse tudo igual mesmo.
e a gente acaba verificando aí que o cliente ele nem sabe da existência de outras possibilidades, né? Então a gente tenta promover essa venda mais consultiva mesmo, mas trabalhamos ainda com as duas tecnologias, né? Apesar de hoje a gente ser aí referência nacional e internacional com o trabalho na tecnologia MPE pró microinversores, né? Temos bastante usinas com inversores convencionais também, né? Eu, Hoje, investimento de grande porte também, às vezes a gente precisa flexibilizar as opções ali para o investidor ver qual faz mais sentido para o caso dele, né? Mas hoje nós estamos aí muito focados sim no trabalho com o uso de microinversores, não só em sistemas residenciais. A gente trabalha também em sistemas comerciais e industriais utilizando essa tecnologia. Hoje já são mais de 5 mil microinversores em operação. Nossa, é muito É, projeto. já tem uma, já tem bastante projeto aí, até de tamanho considerável, né? Até a gente teve um reconhecimento que o Hiroshi foi representar a gente ali na China, na fábrica da Roy Miles, né? E ele vai falar um pouquinho para a gente da experiência aí, mas a gente recebeu aí um reconhecimento como o maior instalador de microinversores Roy Miles da América Latina, né? Então, para a gente foi um troféu aí que validou esse posicionamento aí que a gente decidiu lá atrás manter, né? Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma. Tatizão, traz mais uma gelada pra gente, por favor. Opa, aí sim! Essa é por conta da nossa parceira Genix, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos, tem o ecossistema mais completo do mercado solar, com todas as soluções que o integrador precisa. Acesse www.genix.com.br. Eu vou soletrar para facilitar aí para você, hein? GENYX.com.br e saiba mais. Genix, energia solar que você pode confiar. foi só um adendo aí. O cliente que procura, que pesquisa, que quer um perfil diferente, né, que não está querendo só o preço, ele sabe que o MLPE é a melhor situação para ele, né? Então ele já vai atrás do que é bom. Esse cliente a gente gosta muito e é o cara que já não precisa ter tanto essa parte de explicar para ele. Sim. Mas E a a gente questão do. até, Hiroshi, só interrompendo rapidinho, mas esse ano até na Intersolar a gente pôde perceber, né, a força que a tecnologia MLP está ganhando, né? Muitos novos fabricantes, muitos novos produtos, né? Então a gente acredita É verdade. que é natural essa transição de mercado, né? É natural essa mudança e em breve isso daí vai ter um padrão de qualidade e segurança mínimo, principalmente para residências, né? E é engraçado que quando a gente estava começando a migrar para essa tecnologia aí, tinha um distribuidor muito grande na época que lembro de fazer uma propaganda, não pague esse micro, aliás, não pague esse micro. Aí fazendo uma analogia Analogia. ao microinversor. Né? E eu lembro que, assim, quando a gente começou, um tempinho depois, o Paulo começou a falar para mim, ó, vamos trabalhar com microinversor, coisa boa, vai ser o futuro. Ele já teve essa visão lá atrás. Eu confesso que no começo eu estava com um pouquinho de receio, mas falei, vamos, se é o jeito para a gente diferenciar, vamos para cima. E eu lembro que o primeiro instalação de micro que a gente fez no, foi de um cliente que praticamente não foi uma venda nossa, né? Ele combinou com a gente de ir lá fazer a vistoria para verificar como que é. E a gente foi só para ver como que fazia o micro, como instalava o micro, como que era essa questão. Aí, dali Foi para um frente, foi um integrador ali de São Paulo, parceiro também. A isso, gente troca informação até hoje. Ele já era adepto dos microinversores aí, assim como a gente lá desde lá de trás, né? E a gente, em parceria com ele, ele vendeu um sistema aqui no Paraná e ele era de São Paulo. E a gente entrou na parte de instalação e homologação da obra. isso. Aí a gente começou a aprender. Lembro até que era um micro de uma categoria diferente do que a gente trabalha hoje, né?
E desde então a gente começou a trabalhar firme nisso aí. Então, primeiro eu queria parabenizar vocês, né? Vocês estão contando da história aí, mas, gente, tanto de micro que vocês, né, instalaram e ainda ser reconhecido como os maiores instaladores Da América Latina, pela Roy Miles, né? olha aí, é assim, surreal, gente, né? Em quanto tempo de Sim. empresa, praticamente? Vamos para 5 6 anos. anos agora, né, de empresa. É, Ah, tá. a empresa faz Caminhando para 6 anos, né? a empresa faz aniversário em fevereiro, junto com a gente, inclusive. Eu e o Paulo temos É. 7 dias de diferença aí de aniversário. Ó, vocês são de Ele faz em fevereiro? 20 ou 21, Paulo? Ah, eu não tô, eu faço 20, Não, mas a empresa acho que é Você faz 26, né? 20, 26 e eu faço 27. Isso. De Tem fevereiro, sociedade. viu? Não é 26 Isso. anos, não, viu? Isso que eu tô pensando, que sociedade é A, essa? a barba branca aqui não deixa mentir. E é legal, né, ter esse reconhecimento. Como é que foi para você, Hiroshi, lá para a China, e ter essa experiência, né? Cara, a China foi uma experiência única. É uma coisa surreal como funcionam essas coisas lá pra lá, sabe? O pessoal, a, a tecnologia, a segurança de lá também da China é uma coisa muito. É surreal, de verdade. A comida também que a gente provou é tudo muito diferente. Mas, assim, é bem legal que a gente foi para lá por um reconhecimento, sabe? De um trabalho que a gente fez aí, que não foi fácil, o Paulo sabe disso, desde o começo. Então, cara, é só agradecer a Deus e continuar trabalhando para poder estar sempre voltando. Eu imagino. E nesse tempo todo, né, gente? Pensando assim na experiência do cliente, pensando, né, de como que tá esse ano. Esse ano foi um ano atípico, né, para a gente do setor. Não que os outros não tenham sido, mas depois do marco da lei 14.300, né, a gente viu que teve aí uma queda das vendas. O que que vocês esperam do mercado, né, até o final desse ano? Como é que vocês estão se planejando? Recentemente saiu a pesquisa da Greener, né, desse primeiro semestre, mas como é que vocês estão enxergando, né, esses acontecimentos e como que isso está refletindo na empresa de vocês? Olha, Tati, no segundo semestre agora, a gente está num cenário um pouco mais otimista, né? A gente já vê o mercado dando sinais de melhora, né? Porém, nós estamos passando aí pela pandemia do setor solar, né? Nós tivemos uns últimos anos aí de crescimento exponencial, né? E a gente sabe da dificuldade política que a gente enfrenta no nosso país hoje. A gente está bem ligado ao pessoal ali do Movimento Solar Livre, né, com o Everton Martins lá, que é o nosso presidente. E a gente sabe a briga que é e o que eles estão enfrentando para que a gente tenha direito a gerar a própria energia, né? Então eu vejo que o ano de 2023 é um ano de muita de adequação mesmo do nosso setor, né? Um ano que balançou o nosso setor. Infelizmente a gente fala isso com pesar, né? Mas muitas empresas acabaram se retirando do mercado, né, por conta disso, por conta das dificuldades financeiras. Não foi diferente com ninguém, o volume de venda de todo mundo caiu consideravelmente, né? E nós tivemos ali no ano, mais ou menos há uns 3 anos atrás, nós iniciamos o nosso processo de expansão, né? Então nós abrimos uma unidade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como unidade piloto, e há 2 anos atrás a gente franqueou a empresa, né? Então hoje nós estamos atuando aí com 13 unidades. Nós temos atuação em 13 cidades hoje. E o que fortaleceu muito o nosso trabalho nesse ano foi o trabalho em rede, né? O fortalecimento de um grupo que são os nossos franqueados, que estão aqui também nos ouvindo, né? Graças a eles aí e a toda a nossa força de rede foi que a gente conseguiu aí ter um 2023, que não foi fácil, mas nós estamos passando por ele, com ótimas expectativas agora para 2024, né? Acredito aí que todos nós do setor tivemos dificuldades, os distribuidores, os integradores, né? Os próprios clientes devido aí ao aumento das taxas de juros, né? Mas a gente está com uma perspectiva bem otimista para 2024.
Já a partir de julho agora já percebemos um crescimento nas vendas, na procura, né? Como nós temos aí os dados de todas as unidades que estão funcionando, a gente percebe o quê? O volume de orçamentos aumentando. Então, isso é um indicador que a gente utiliza aqui, que mostra para a gente um caminho também. Então, é agora um cenário de adequação, de profissionalização, né? A gente está vendo que hoje o profissional que atua no setor solar, ele tem que estar capacitado tecnicamente para fazer uma venda consultiva, para saber o que oferecer para o cliente, para saber qual resultado ele vai propor, né? Então, é isso. E para matar aquele monstrinho que foi criado no final do ano passado também, né? Nossa, é verdade. Sim. Com certeza. Que foi algo natural, né, do setor, né? A gente viu que foi uma argumentação de venda que acabou ficando padronizada no setor, mas que a gente sabia que ia nos prejudicar também no início do ano, né? Virou uma avalanche, né? Ficou todo mundo usando, de repente estava sendo um gatilho, né, de venda usado por todo mundo. Eu lembro vendo até postagens, anúncios, era tudo no mesmo jeito, né? Foi refletindo, foi pulverizando. Uhum. Acho que teve ali um comprometimento do caixa, né? Porque é como se tivesse adiantado, né, o fluxo de recebimento em dezembro. Em janeiro já foi caindo, e aí quem não estava preparado Isso. acabou, né, tomando, vamos dizer assim, um susto, né? Aham. Então, acho que nesse cenário vocês estão caminhando para como é que eu posso dizer? Para um caminho mais sólido, mais estruturado, mais sustentável, né? Quando a gente fala de franquia, também não é fácil, né? Modelar, estruturar, não sei quantos franqueados vocês têm, mas independente se for 10, 100, 1000, é trabalho, né? Então, assim, depois de sobreviver a essa avalanche também, acho que reflete muito assim no quanto vocês são competentes, né, em gerir todo esse negócio. Então, acho que é interessante trazer também essa perspectiva, né? E nesse cenário, né, nesse contexto, como é que vocês veem, né, esses outros modelos de negócio? Já estão aplicando na franquia, mobilidade elétrica, Mercado Livre? Como é que vocês veem, né, a atuação, né, de vender só solar ou de ser uma empresa de engenharia com soluções sustentáveis? Como é que vocês enxergam essa perspectiva? Então, hoje o nosso posicionamento de mercado, na verdade, ele sempre foi em prol da eficiência energética, né? A gente trabalha a energia solar como uma das opções relacionadas ali à eficiência energética. Então, nós fazemos também parte de engenharia elétrica em geral, industrial, né? E hoje, dentro da nossa rede, a gente está incentivando muito a questão da mobilidade elétrica, né? E também do atendimento de clientes, vamos dizer assim, fora da 14.300, né? Clientes do Mercado Livre. Então, propondo ali autoprodução de energia, propondo ali um grid zero, entendendo a necessidade do cliente, até aplicada aí as novas políticas, por exemplo, de ESG, né? Então, são muitas coisas acontecendo. Nós temos clientes hoje que utilizam energia solar por questões de cumprimento de políticas ESG e não só pela economia, né? Então, algumas situações a gente está encarando dessa forma, né? Trabalhando energia solar como eficiência energética em si e atingindo aí pelo menos 4 pilares aí de negócios hoje, fora do sistema fotovoltaico em si. Muito bom. E nesse cenário todo, né, pensando aqui nessa conversa, né, de refletir sobre a trajetória de vocês, sobre o reconhecimento que vocês ganharam da Roy Miles, sobre ter sobrevivido a essa avalanche, né, e estar aqui contando essa história, sobrevivendo cada vez mais. A que ou a quem vocês brindariam hoje? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast a crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né?
Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Quer começar, Hiroshi? Posso começar? Isso aí a gente não combinou. Primeiramente, ao meu sócio, que tem me acompanhado aí desde o começo, né? Nessa trajetória, né? Quando a gente aceitou essa luta aí, logicamente aos meus pais e meus irmãos. Tem um amigo em especial que me deu a primeira oportunidade de começar na energia solar lá em 2013, 14. O nome dele é Cleovaldi. Hoje ele mora fora. Mas se eu esqueci alguém aí, peço desculpa. E os nossos funcionários que dão sangue aí por nós. Paulo? Eu vou fazer o brinde complementar aqui então, Tati, que ficou, não deu para ser só para uma pessoa, né? Mas assim, vamos complementar o brinde do Hiroshi aí, não. Então, primeiro o meu sócio, né? Para a gente ser justo aqui, né? É Para não quem ficar tá comigo feio aí desde, Pra também, não né? ficar feio, para não né? ficar feio também. É quem tá comigo aí desde o início, né? E a gente agradece primeiramente, acredito que ele tem essa concepção também a Deus, né, que deu essa oportunidade pra gente, aos nossos pais, né? O nosso primeiro escritório foi a casa do meu pai, né? Então meu pai e minha Nossa, mãe, o primeiro carro. o primeiro carro da empresa era o carro dos meus pais, né? Então a gente passou ali praticamente mais de um ano, né, precisando desse apoio, desse empurrão inicial aí, que sem eles a empresa não teria nem nascido, né? Verdade, Até o endereço do CNPJ era o endereço do meu pai. Hoje não é mais, hoje a gente, verdade. graças a Deus, está com uma estrutura muito boa, né? Como que é o nome do Mas seu pai? o meu pai é o Paulo e a minha mãe é a Ana. Dona Ana. Brinde ao Paulo e a É, dona Ana aí, ó. foram um Eles pilar não. importante da nossa empresa. E nunca deixaram de acreditar na gente também. E assim, só para concluir, né? A nossa equipe que está com a gente também tem alguns funcionários aqui desde o início. Toda a nossa equipe, sem eles não seria possível, né, fazer todo esse trabalho. E aos nossos franqueados que acreditaram aí no nosso modelo de negócio e que estão com a gente hoje aí firmes e fortes, graças a Deus, tendo resultados expressivos também. Paulo, se você esquecer de falar quem uniu a gente, vai dar problema, hein, cara? Um brinde à minha esposa querida, né? Maravilhosa. É muita gente, é injusto, né? Que a gente vai esquecer de pessoas importantes. Mas a minha esposa foi quem uniu toda a história, né? Inicialmente, aí, o meu caminho com o do Hiroshi. Como que é o Isso nome aí. dela? Hirone. Hirone, um abraço para você também. Não podemos deixar de citar ela aqui. Eu acho engraçado quando chega nessa parte do brinde, né? O pessoal fala assim: eu brindo a toda a minha família, para não ter erro, entendeu? Gente, É isso aí. muito obrigada pela participação de vocês. Adorei conhecer vocês, adorei conhecer a história de vocês. Acho que foi muito inspiradora, sabe? Acho que integradores novos vão aprender algo. Os mais antigos também, de certa forma, porque vocês têm uma visão muito legal. E, enfim, muito obrigada pela presença de vocês aqui no podcast, viu? E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?
a gente trabalha a energia solar como uma das opções relacionadas ali à eficiência energética. Então, nós fazemos também parte de engenharia elétrica em geral, industrial, né? E hoje, dentro da nossa rede, a gente está incentivando muito a questão da mobilidade elétrica, né? E também do atendimento de clientes, vamos dizer assim, fora da 14.300, né? Clientes do Mercado Livre. Então, propondo ali autoprodução de energia, propondo ali um grid zero, entendendo a necessidade do cliente, até aplicada aí as novas políticas, por exemplo, de ESG, né? Então, são muitas coisas acontecendo. Nós temos clientes hoje que utilizam energia solar por questões de cumprimento de políticas ESG e não só pela economia.